Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a votação em meio a esse cenário de muita tensão. Com a gente hoje, Mário Vilalva, ele que é ex-embaixador do Chile, Portugal e Alemanha. Embaixador, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar com a gente aqui na CNN nesse domingo. Muito boa tarde, Tainá. É um prazer estar com vocês aí na CNN e boa tarde também aos nossos ouvintes de hoje. Temos aí uma eleição complicada ocorrendo hoje, não é? É uma eleição extremamente delicada porque os episódios ocorridos nos últimos dias demonstram que o Equador está passando por um momento de muita insegurança, não é? E essa insegurança não é apenas social ou política, há uma insegurança muito grande econômica no país também, que certamente poderá afetar as eleições. Tudo indica que a Luísa Gonçalves, que é uma candidata que vem de Rafael Correa, não é? Está na frente, poderá garantir um lugar seguro no segundo turno, mas há também outros candidatos aí de centro-direita e também de centro-esquerda que poderão disputar a segunda colocação para o segundo turno, né? Candidatos que são importantes e que têm feito uma boa campanha. E você tem aí, por fim, também o candidato que substituiu o Villavicencio, né? O Zurita. Esse candidato, é bom lembrar que ele era um amigo, era um antigo amigo do Villavicencio, que se dispôs a concorrer no lugar dele, mas lembrando que na chapa, no boletim da urna, ainda consta a fotografia e o nome do Villavicencio. Então, nós precisamos também verificar o que isso vai significar. Haverá gente que vai votar por uma questão de protesto, mesmo o Villavicencio estando morto ou não, ou vão reconhecer o novo candidato e, quem sabe, isso possa também lhe trazer alguns votos adicionais, embora ele não apareça entre os primeiros colocados nas pesquisas feitas até agora. Pois é, embaixador, queria Pois justamente não. tirar uma dúvida nesse ponto que o senhor estava trazendo. Qual que é o real potencial de transferência de votos de Villavicencio para Zurita? Ele tem chances reais nessa disputa eleitoral? Pois Tayana, eu acho que esse é uma boa pergunta, porque vamos imaginar que muitos votem, né, em homenagem, em memória à Villavicencio, né? Outros não farão isso, né? Vão perceber claramente que, embora a foto dele esteja ali na urna, ele já não existe mais. Então, eu acho que há um potencial de transferência, mas essa transferência, em princípio, não deverá ser muito grande, não é? Sobretudo à luz do fato de que você tem uma primeira concorrente que está muito bem posicionado, que é a Luísa Gonçalves, não é? E que há outros candidatos, como o Ian Topic, né? Também um candidato importante, muito apreciado, é mais de centro-direita, promete muito na área da segurança, ele próprio é um ex-militar, ex-empresário, não é? Então, é difícil porque o ocorrido nos últimos dias, não só com o assassinato do Villavicencio, mas também com os outros episódios de tiros, de ameaças a políticos, isso pode embaralhar um pouco, sobretudo aí o segundo colocado, né? Agora, tudo isso vamos lembrar, Tayana, que essa votação é para escolher um presidente que vai governar apenas por 18 meses. Ou seja, ele vai terminar o mandato daquele que deixou a presidência, não é? Diante das suspeitas de peculato e da possibilidade de um impeachment, né? Então, o eleito vai, na realidade, cumprir o mandato. Tudo isso é para um mandato de 18 meses. Né? Eu digo isso porque muitas vezes os observadores aqui no Brasil não têm bem presente isso, acreditam muitas vezes que há aí um novo mandato a começar, não é? E não é o caso.
E justamente pegando esse ponto da insegurança e dos últimos acontecimentos que a gente acompanhou, esses acontecimentos acabaram influenciando, inclusive, nesse ranking, né, de quem deve passar para o segundo turno, quem não deve passar, mexeu justamente nesse jogo eleitoral. O que a gente deve ver hoje, após, né, essa votação? Qual deve ser o cenário mais provável? Então, a gente sabe que a candidata que é apoiada, respaldada pelo antigo presidente Rafael Correia está muito bem posicionada e acredita-se, né? Claro, nós temos que nos basear um pouco nas pesquisas até agora, né? Surpresas ocorrem. Nós vimos na Argentina a enorme surpresa que ocorreu. Havia lá um candidato que era o Javier Milei, que tinha uma cotação aí de 19, 20% segundo as pesquisas, acabou tendo 30, quase 31% no resultado das primárias na Argentina. Então, esse tipo de surpresa pode acontecer. Eu acredito que os institutos de pesquisas, eles têm se equivocado muito nos últimos tempos, não é? Isso é uma matéria que precisa ser estudada ainda do porquê. Será que o eleitor não está contando a verdade quando ele é pesquisado? Não é? Ou será que ele está mudando a todo momento a sua opinião, não é? A ponto de alterar aquilo que as pesquisas estão sinalizando? Então, é um assunto que deve ser analisado com cautela, a meu ver. Mas, volto a dizer, acho que Luísa Gonçalves tem chance de passar para o segundo turno e o segundo colocado está um pouco aí embolado entre o Yacu Pérez, não é? O Jan Topic, o Somen Roser. Vamos ver quem é que efetivamente vai passar para o segundo turno. Agora, apesar de todo esse ambiente de muita insegurança, né, de grandes expectativas, a eleição, pelo que eu tenho visto, está transcorrendo bem, né? Até agora não houve, pelo que vocês passaram aí, até agora não houve nenhum sinal de violência ou de confusão nas ruas. Ela está transcorrendo, isso é que é importante, né? Que ela transcorra em paz, de forma democrática e que o resultado seja efetivamente legítimo. Portanto, vamos acompanhar um pouco mais e verificar quem vai passar efetivamente para o segundo turno e rezar para que tudo aconteça de forma pacífica e aconteça bem, porque o Equador é um país que significa muito para o Brasil. O Equador e o Chile são os únicos países que não têm fronteira com o Brasil, mas tem uma importância muito grande para a construção da nossa integração regional. Então, nós estamos torcendo muito pelo Equador. Embaixador, e o que a gente pode esperar do cenário político e econômico do Equador depois dessas eleições? Também, aproveitando todo o seu conhecimento, também o que esperar do cenário internacional relacionado ao Equador? Olha, essa é uma boa pergunta, Tayana, porque tudo que a gente tem assistido ultimamente no Equador não se deve única e exclusivamente ao aumento da violência derivada do problema do narcotráfico. O Equador vem enfrentando alguns problemas graves, como, por exemplo, uma enorme distância entre as populações que vivem no altiplano e as populações que vivem próximo ao mar, não é? As populações, por exemplo, de Quito. Quito está a quase 3 mil metros de altura, né? A população de Guayaquil, por onde tem entrado o narcotráfico, né? Depois você tem um problema de estrutura na sociedade equatoriana, em que 10% são os chamados brancos europeus, que até hoje mantêm o principal do poder, né? Não abrem mão dos privilégios. Depois você tem aí cerca de 70 e tantos por cento dos mestiços, e, finalmente, os indígenas, que são aí cerca de 7 ou 8%. Né? É uma sociedade muito dividida, né, entre esses diversos elementos na sociedade. Né? Não se chegou ainda a uma total integração social. E, por fim, você tem a questão econômica. Não é? É uma economia dolarizada, que ajudou no combate à inflação, mas não resolveu os problemas essenciais do Equador, que é a enorme desigualdade, né, que existe na população, e também o problema da pobreza. Então, se por um lado foi bom para trazer investimentos, né, por outro lado trouxe alguns problemas, inclusive facilitando o narcotráfico, porque o narcotráfico se interessa em lavar dinheiro em dólar, né? Quer dizer, a moeda equatoriana é o dólar, na prática, não é? Então fica muito mais fácil
transação, a operação do narcotráfico e também a lavagem do dinheiro, se nós estamos falando da mesma moeda. Então, os problemas vão um pouco além. O Equador tem passado por situações difíceis. Você sabe, não é um país grande, é um país de 18 milhões de habitantes, dos quais 13 milhões são eleitores, e não é um país rico, né? Tem petróleo, né? Tem uma boa economia na área de pesca, etc., mas não é um país rico. Então, acho que é o momento da gente olhar isso aí, examinar essa questão de forma muito detida e ver em que medida também o Brasil pode ajudar, não é, o Equador, já que é importante que a nossa vizinhança viva em paz, em tranquilidade, que haja desenvolvimento econômico e que possa haver cooperação com os demais países da região. Com certeza, embaixador. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui na CNN nessa tarde de domingo. Conversamos com Mário Vilalva, ele que é ex-embaixador do Chile, Portugal e Alemanha. Obrigada e até a próxima. Obrigado, Tânia.